Então vamos lá, gente. Essa aula é um pouquinho mais interessante do que a outra. Você aprendeu na aula passada que primeiro a gente define a versão do programa e depois vem a estrutura do programa. Em alguns casos aqui vai ter um import para importar algum código, né? Mas agora a gente vai falar de variáveis. Antes, eu quero te dizer que a demanda por desenvolvedores que saibam programar em Solidity e criar smart contracts está gigante. E se você quiser investir nessa área, eu criei uma apostila completa sobre a linguagem que vai estar disponível no meu canal do Telegram, que vai estar fixado aqui no link da descrição. Então, a gente tem variáveis simples e variáveis um pouco mais complexas, né? Para quem nunca programou, então a gente tem variáveis simples que podem guardar texto, número, endereço de contrato, endereço de carteira, alguns dados de bloco de transação, alguns outros tipos de dados únicos, vamos assim dizer. E a gente tem variáveis um pouco mais complexas que, para quem já conhece o conceito de objeto em programação orientada a objeto, não vai achar tão complexo assim, mas é quando a gente tem estruturas, por exemplo, que são um padrão, uma estrutura de variáveis, onde você tem várias variáveis dentro de uma variável, né? A gente tem listas, a gente tem dicionários que são chaves e valores. A gente vai estar falando um pouco de cada um deles aqui. Então, variáveis é um tipo de caixa que guarda um valor. Então, você tem uma caixa que é de algum tipo para você guardar algum tipo de valor, né? E a mais usada, ou mais comum, é o uint, que é para guardar números inteiros. Então, por exemplo, minha idade, eu posso ter uma variável. Eu posso primeiro definir essa variável e depois atribuir um valor a ela. Como eu posso já criar ela definindo um valor para ela. Então, fica a critério, né, de situação e de contexto. Mas aqui a gente vai deixar, vamos só criar ela. Então eu tenho minha idade, por exemplo, e para guardar um texto, a gente tem o tipo string. Então pode ser um string nome, por exemplo. Então a gente tem tipo de texto, a gente tem o tipo string, a gente tem o tipo endereço, que é endereço de carteira ou de contrato. A gente tem alguns métodos para validar de que tipo é esse endereço, né? Então a gente tem carteira. Qual outro tipo mais? A gente tem o booleano. Esse é muito importante, que ele guarda valores verdadeiros e falsos. Então a gente pode ter, por exemplo, está ativo, esse aqui. Aí depois, para utilizar esse valor, o tipo de booleano, ele guarda somente true e false. Somente esses dois tipos de valores. Ele é muito usado para fazer verificações, condicionamento. Então, às vezes você tem condições dentro do seu programa. Se isso acontecer, faça isso. Se isso acontecer, faça aquilo, né? Então, eu costumo dizer que programação é lógica. Programação se baseia totalmente em lógica. Linguagem é, digamos assim, ferramenta. Então, para vocês terem um bom desempenho com programação, é bom você conhecer lógica e depois aprender linguagem, né? Eu vou provavelmente criar uma playlist aqui sobre lógica. Mas para quem está chegando agora diretamente em Solidity, a gente vai dar um overview aqui, mas já fica o recado. Aprende lógica, que é o que vai realmente te ensinar programação, é lógica. Tem alguns outros tipos que são mais usados em determinados tipos de contextos, né? Então a gente tem, por exemplo, bytes. O bytes, por exemplo, bytes 32, data, é um tipo de dado que ele armazena qualquer tipo de número, texto, qualquer tipo de dado até 32 bytes. A gente usa bastante para otimização de gas. Fazer uma playlist aqui sobre gas, que é o custo de mineração, né, para alguém estar executando esses códigos. Então, a gente também vai aprender em quais contextos que a gente usa cada tipo de variável, né? Então, a gente tem bytes e a gente a gente tem também tipo de lista. Ela é um array, na verdade, né? Eu acabo falando sempre lista, mas são arrays. E a diferença de arrays para listas é que arrays são listas de um único tipo de dado. Então você vai ter uma lista de números, ou uma lista de textos, uma lista de endereços, uma lista de valores booleanos de verdadeiro ou falso.
Então, a gente começa definindo pelo tipo. Então, digamos que a gente vai ter uma lista de números inteiros aqui, chamada saldos. Ou a gente vai ter uma lista de strings, por exemplo. Então, a lista, ela é definida por esse colchetes aqui. Então, string é clientes, por exemplo. Então, a gente vai ter uma lista de textos, né? Ou ainda uma lista de endereços. E assim a gente define listas. Eu acho que eu vou fazer algumas funções para a gente usar esses dados para vocês verem como é que fica melhor, como é que funciona, né? Além de listas, a gente também tem mappings, que são esse tipo de dado é como se fossem dicionários de outras linguagens. Então a gente tem uma chave e um valor. Então primeiro a gente define a chave, que pode ser um endereço, e o tipo desse valor. Então digamos que seja uma string ou um uint aqui, ó, por exemplo. E aí aqui, ó. Aqui, o que que a gente tem de diferente desse tipo aqui? Pausa. Lá, velho. Ah, eu já tenho um tipo aqui, né? Então, aqui a gente tem uma lista. Aqui a gente tem somente uma lista de saldos. Então, é uma lista de número, né? Pode ser saldos como podem ser números. É uma lista somente de números que não estão relacionadas a mais nada, né? Uma lista sozinha, digamos assim. E no Mapping a gente tem uma lista de endereço, então cada endereço, a gente vai ter uma lista que vai ter um monte de endereço e dentro de cada endereço tem um número salvo. Então o endereço é uma chave, imagina que você está olhando um dicionário onde tem uma palavra e uma descrição, palavra, descrição, palavra, descrição. Aqui a gente, em vez de palavra, a gente tem um endereço e a descrição é um valor guardado dentro desse endereço. Então a gente tem endereço e um saldo, endereço e um saldo, endereço e um saldo. É assim que a gente usa mappings. Além de mappings, a gente tem struct, que são estruturas. Elas são muito usadas para quando a gente quer criar um padrão. Um padrão de dado que tem que conter um tipo de uma sequência de variáveis. Por exemplo, então eu tenho aqui um struct, por exemplo, usuário e a gente tem um tipo de usuário e esse usuário ele tem um ID, ele tem um nome, que como a gente já usou, eu vou ter que colocar outro, né, string name, e ele tem um endereço. Endereço, endereço de carteira, por exemplo. Então, sempre que a gente precisar utilizar um usuário completo, digamos assim, que em determinado momento do nosso programa, a gente não pode ter um usuário avulso. Ele tem que ter ID, ele tem que ter nome e ele tem que ter uma carteira. A gente solicita esse tipo de dado, essa estrutura usuário, e ela vai ter que ser preenchida inteira, senão vai dar erro. Então, estrutura é muito usado para quando a gente precisa de padrões de dados. Aqui fica um pouco genérico, porque eu estou explicando cada tipo, né? Mas depois, em contextos, onde a gente vai encontrar isso dentro de um contexto onde ele está sendo realmente usado, fica mais claro. Então, além de struct, a gente tem os enums. Enum. Cores, por exemplo. Então, a gente tem os enums, eles são como categorias. Então, digamos que a gente tem um enum cores, e a gente vai ter o vermelho, preto e verde, por exemplo. Então, sempre que a gente precisar usar alguma dessas cores, a gente vai poder somente selecionar o cores.vermelho e ele vai estar sendo usado. Então, aqui esse exemplo foi um pouco genérico, né? Mas a gente pode ter enums de todo tipo de categoria, aonde a gente deixa pré-definido um tipo de dado que a gente vai estar utilizando depois. Então, vamos dar uma recapitulada. A gente tem o uint, que é um inteiro. Então, qualquer tipo de inteiro positivo. Solidity não lida com números inteiros negativos, não armazena em variáveis, pelo menos não no tipo uint. Aí a gente tem um nome, que pode ser, por exemplo, aqui, ó, meu nome. Aí a gente tem um tipo de
endereço que é carteira. Você vai poder pegar um endereço, vamos pegar, por exemplo, aqui a minha MetaMask. A gente consegue guardar esse tipo de endereço aqui dentro. O que que ele deu erro aqui? Address, carteira, Solidity, ele dá uns errinhos que depois talvez isso aqui dentro de uma função ele funcionaria. Vamos ver se eu consigo pegar um msg.sender aqui. Ó, o msg.sender é quem chama esse contrato. A gente vai estar falando dessas funções mais especificamente, mas quem chamou esse contrato é um endereço, então ele está aqui dentro dessas palavrinhas-chave aqui. Bool ativo. Está ativo esse usuário, por exemplo, a gente pode dar um false e depois alterar este usuário para ativo. Vamos ver se eu já poderia fazer isso aqui agora. Na versão 8 eu acho que eu não consigo alterar assim fora de função, somente dentro de função. Então, um false, por exemplo. Bytes data, como eu falei, dá para você guardar qualquer tipo de número que não passe de 32 bytes. Vamos ver quando é que ele vai passar de 32 bytes aqui. Se ele vai dar erro. 30, olha lá, deu erro. 32 bytes cabe coisa pra caramba. Literal string is implicit convert. Não sei se foi esse erro que deu. Mas eu uso pouco esse tipo de dado aqui. É mais quando a gente quer otimizar gasto. Enfim, tem contextos que a gente precisa utilizar ele. A gente vai acabar usando sim. Então a gente tem uma lista de saldos. Para adicionar coisas em listas, a gente usa uma função chamada push. Então aqui, por exemplo, eu teria essa função para adicionar nela. Isso. Ó, esperava identificador total, porque a gente tem que usar isso aqui dentro de uma função. Eu vou criar uma função aqui para a gente poder usar essas variáveis e você entender melhor. Aqui a function usando. Vai ser o tipo interno. Cara. Fica mais fácil. Function usando variáveis. Então, digamos que a gente vai pegar aqui o saldos. Saldos.push 1. Então, dentro de funções, a gente consegue usar essas variáveis sem se estressar, pelo menos na versão 0.8, né? Aí, digamos que eu queira alterar o bool aqui para estar ativo, né? Eu viria aqui em está ativo e eu colocaria um true. E sempre que eu chamar essa função, ele vai executar este código aqui, né? Então, no mapping, a gente utiliza dessa forma. Então, digamos que eu queira atualizar o saldo de um endereço. Ou, por exemplo, eu queira atualizar o saldo de quem chamou essa função aqui. Eu vou usar um saldos, que é o nome desse mapping, no lugar msg.sender, que é o endereço. Então, a gente tem uma lista com chaves, né? Que guarda um valor. Eu vou procurar dentro do msg.sender, que é quem está chamando esse contrato, um número que está guardado ali dentro. Então, eu vou guardar o 10, por exemplo. E dentro de enums aqui, a gente poderia utilizar aqui, ó, string alguma cor. Posso definir? Não posso definir dentro. Chato pra caramba esse solid. E eu poderia vir aqui alguma cor igual a cores.vermelho. Qual foi o erro dessa vez? Cores convig string memory. Ah, eu não posso salvar dentro de um... Enfim, a gente vai falar desses erros aqui, mas... É isso, né? Deu para ter uma ideia geral de como funcionam as variáveis, os tipos de variáveis. Então, a gente tem uint para guardar números, string para guardar texto, address para guardar endereços de carteira e contrato, com algumas ressalvas. Bool para guardar o do tipo booleano, verdadeiro ou falso. Bytes 32 para guardar até 32, mas eu posso usar somente bytes, que aí vai ser um tamanho ilimitado, né? Então, para números eu também posso ter por exemplo, uint 256 e eu só posso ter até 256. Eu posso ter qualquer número que caiba dentro de 256 bits, então a gente tem esses números que podem vir depois aqui, tanto de bytes quanto de uint.
que vai limitar a quantidade de caracteres que a gente pode estar usando. Então, a gente tem um endereço, string, a gente tem lista, é uma lista de um único tipo de dado. Aqui é o string, eu já falei, que é um tipo de texto, né? Ah, não, perdão, aqui, ó, isso aqui diz que é uma lista. Então, é uma lista de textos, uma lista de endereços e o mapping, que é um tipo de dicionário, onde a gente tem uma chave e um valor. Aí uma estrutura é onde a gente tem um struct, é onde a gente tem uma estrutura inteira de um tipo de dado. Então a gente tem uma variável chamada usuário. Essa variável contém ID, nome e endereço. E a gente tem o enum chamado cores aqui. O enum ele é uma variável categórica. Então a gente tem a variável cores, que ela tem a categoria vermelho, preto e verde. Aí funções aqui a gente está usando essas variáveis, né? A gente vai estar falando mais sobre funções em um outro momento. É isso, gente. Se esse vídeo foi útil, te ajudou a aprender um pouco sobre programação Solidity e desenvolvimento Ethereum, se inscreve no canal e curte esse vídeo para ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é útil e deve ser entregue para mais pessoas. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de aprender alguma outra coisa sobre programação, desenvolvimento Ethereum e blockchain, deixa aqui nos comentários.